Nós erguemos as nossas vozes e as nossas mãos ao Senhor, sem ira e sem contenda, com o nosso coração aberto para ouvir a sua voz. Senhor, nessa manhã eu te peço, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha fazer a obra que Ele é mestre em fazer, de transformar o nosso coração. Por isso nós damos lugar ao Senhor para tocar as nossas vidas, e como igreja nós queremos celebrar aqui a coisa mais incrível que aconteceu no mundo, a ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, e que a tua palavra venha sobre nós como uma lâmpada para os nossos pés, guiando o nosso caminho, Jesus, que a gente saia desse culto transformado pela tua palavra, em nome de Jesus. Você que pode, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém pode aplaudir a Jesus? Fala bem forte o nome dele. Nós damos toda a honra e toda a glória para ele, que é digno de receber todo louvor. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Quantos amam o domingo de manhã? Digo amém. Eu amo esse clima de igreja primitiva. Amém? Fala para o seu irmão, você já percebeu que domingo de manhã é um clima de igreja primitiva? O que é isso, pastor? Você está chamando a gente de antigo? Não, irmão. É que era o melhor tempo da igreja. É verdade ou não? Eu sou aquela pessoa que quando fala, escreve o que está falando. E eu fui procurar o versículo e coloquei fundo primitivo. Glória a Deus. Você que está pela internet, na sua casa, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Aleluia. Achou? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A Bíblia diz assim. 1 Reis, capítulo 17. Travou? Versículo 1. Lê na sua Bíblia, eu vou ler na minha. A Bíblia diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Amém? Diga bem forte assim: eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte, irmão: eu amo a palavra de Deus. Amém? Olha para o seu irmão que está perto de você e fala assim: essa manhã você não veio para a igreja para comer o pão da ceia. Você veio para a igreja para Deus transformar a sua vida. Alguém está feliz aqui essa manhã nessa igreja? Eu quero trazer essa palavra para você, algo de Deus para mim e para você essa manhã. Nós estamos crendo que 2024 será um ano poderoso para mim e para você, amém? E nós estamos chegando nessa reta final do ano e muita coisa vai acontecer na igreja. E eu quero que você não se perca, não perca nenhuma das coisas que nós estamos fazendo. E esse contexto dessa mensagem, essa é uma mensagem que fala sobre o profeta Elias, amém? Elias era um profeta de Deus e Elias e Eliseu é tipo o Amândio e o Rafael que está aqui em cima. Eles vieram para o teatro sem saber. Elias e Eliseu já saíram também, que eles são assim. Elias e Eliseu, inclusive um deles era careca. Elias e Eliseu vieram de branco também, de preto. É o Elias e Eliseu daqui da igreja, aleluia. A Bíblia diz que as minhas histórias prediletas estão sempre ao redor de Elias e Eliseu,
Porque eu olho como que Deus se movia profeticamente na vida desses homens. Era demais, irmão. Então a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente não percebe a profundidade das coisas que Deus fala. Então, sabe, a gente precisa entender que Deus, ele fala de maneiras incríveis. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus fala sem você perceber. Ah, ele não entendeu não, fala para ele, Deus fala sem você perceber, mas Deus está falando. Só para você entender o contexto, o primeiro versículo que nós lemos, Elias, um profeta de Deus, vive num tempo em que um rei chamado Acabe governa Israel. E Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. E o problema de Acabe, um dos problemas foi, eu queria falar a frase que seu pai fala, mas não posso aqui, né? Amém. Posso ou não posso? É muito feio, né? Você fala assim, tem gente que casou e tem gente que cagou. Posso falar isso essa hora? Elias foi esse cara. Não casou. Porque ele escolheu a pior esposa para casar. Desculpa, Acabe, obrigado. Ele casou com Jezabel. E Jezabel foi uma perseguidora de profetas. Fala para o seu irmão, fala assim, Jezabel não é um bom nome para você colocar no seu cachorrinho. Amém, irmão? Mas sabe uma coisa? Jezabel foi uma perseguidora de profeta. E ela veio de uma raiz pagã. E era muito comum, da onde ela veio, adorar Baal. E Baal, para eles, era um deus da fertilidade. Você está aí comigo essa manhã? Então olha que coisa maluca. Acabe, um rei de Israel, traz para ele uma esposa que traz consigo costumes e idolatrias na sua vida. Tem algum solteiro aqui essa manhã? Levante bem alto sua mão, você que está solteiro. Bem alto. Vai, Henrique, é sua hora. Levanta, Henrique. Para que toda a igreja veja. Vai, meu irmão. Vai que está aqui sua varoa. Irmão, presta atenção. Cuidado com quem você se aliancia. Vou falar mais uma vez. Cuidado com quem você se aliancia. Existem pessoas que nós colocamos nos nossos relacionamentos, que na verdade, a gente pensa que vem para somar, mas vem para dividir. Você está aqui essa manhã? Nós vamos pedir direção de Deus para tudo. Eu falo de casamento, casamento é a decisão mais séria. A segunda decisão mais séria do homem é com quem ele vai casar. E a primeira qual que é? Aceitar Jesus. Você está aí? E a Bíblia diz que Elias chega nesse contexto, é um profeta de Deus. O povo adorava Baal, que era um deus de fertilidade, ou seja, eles davam o deus Baal a glória pela chuva. Então quando chovia, o que era adorado não era o nosso Deus, era Baal. E a Bíblia diz, não sei a sua, mas a minha diz assim, olha, Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu quero pregar para alguém aqui essa manhã, em nome de Jesus. E eu vou calminho aqui, daqui a pouco eu vou começar a gritar muito nesse microfone. Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém. É por isso que Ele é o Deus único. É por isso que Ele é o Pai da eternidade. É por isso que Ele é o único Senhor e Salvador, e não há outro como Ele. Não existe ninguém que pode competir com Deus. Ele era e sempre será. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Ele é aquele que criou todas as coisas, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele.
Não existe outro Deus como o nosso Deus. Então ele não divide a sua glória com ninguém. Então chega o profeta Elias e o primeiro versículo, a Bíblia diz que... Consegue já pôr ou ainda não? Está travando. O Elias profetiza: não vai ter chuva. A partir de hoje, Acabe, não chove, nem orvalho. Não vai cair uma gota de água na terra enquanto eu não falar. Fala para alguém perto de você, fala assim: o profeta carrega uma voz capaz de destronar qualquer principado de Jezabel. Tem algum profeta de Deus aqui essa manhã? Chacoalha alguém do seu lado e fala assim: eu sou um profeta na sua vida. Chacoalha essa pessoa e diga assim: eu tenho uma voz profética na sua vida, irmão. Eu não sei quais foram os tronos que você se curvou na sua casa, na sua cultura, na sua família, mas eu quero te dizer, essa manhã Deus está te dando uma voz profética, capaz de ser poderosa, de calar qualquer movimento de Jezabel na sua história, na sua família. Alguém diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta fala: não vai ter chuva enquanto eu não falar. Então, versículo 2. Depois disso, Deus fala com Elias. E olha o que Deus fala para Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Presta atenção, você está aqui essa manhã? Por que será que Deus mandou? Eu sei que está domingo de manhã, você acabou de acordar, o tic-tac não está funcionando ainda, mas vamos lá. Por que será que Deus mandou, depois dessa palavra tão incrível de destronar Jezabel, por que Deus mandou Elias sair de cena? Pergunta para o seu irmão: por que, irmão? Por quê? Olha, o seu irmão falou assim: faz 3 horas que eu estou aqui, e até agora não viu o seu glória a Deus. Preciso de pessoas apaixonadas por Jesus aqui essa manhã. Por que será, irmão, que depois de uma palavra dessa, pensa você, irmão, parou a chuva por causa da palavra dele. Agora Deus fala para ele assim: agora vai e se esconde. Tem horas da nossa vida que você vai precisar se recolher. O problema é que a gente vive num tempo que, se não postou, não está vivendo. Se não postou, está infeliz. Porque se você não postar uma foto sorrindo na internet, as pessoas já te ligam falando: o que aconteceu com você que não postou nada hoje? Eu estou mentindo. A gente vive num momento, irmão, que tudo precisa ser exposto. Agora, presta atenção. Não é porque o mundo vive isso que nós precisamos viver isso. Existe um momento que você vai precisar se retirar. E eu acho incrível esse momento. Tem gente que vivia um chamado em Deus poderoso, está vivendo dias incríveis do Senhor, fez tanta coisa, só que precisou se recolher, não postar mais nada, não subiu mais no altar, não cantou mais, não tocou mais, não pregou mais, não fez mais nada publicamente. Mas não é porque está escondido que não estava crescendo. A gente só guarda aquilo que é valioso. Olha para quem está perto de você e fala assim: a gente só guarda aquilo que é valioso. Moisés, o libertador do Egito, é escondido, mas mesmo escondido, estava crescendo para cumprir o maior propósito da vida dele. Então tem momento, irmão, presta atenção, que você vai precisar se ausentar. Olha para alguém do seu lado e fala assim: o pastor está querendo dizer, você é mais claro. Fala, irmão, pode falar, você não escovou o dente hoje.
Vai falar. O pastor está querendo dizer que tem pessoa que você vai ter que bloquear no seu WhatsApp. Quem sabe de onde vem, sabe quem carrega a palavra, quem colocou a palavra no coração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está num momento de decisão da sua vida. Mas pastor, eu acabei de dar uma palavra, foi incrível, eu sei. Mas e se Deus está mandando você se resguardar, é para você se resguardar. Se Deus está te protegendo, é porque Ele sabe que algo mais está vindo sobre você. Então presta atenção, imagina você, o rei Acabe e a Jezabel, reinando ali, com as suas idolatrias. De repente vem um profeta de Deus, dá uma palavra forte dessa, que não chove mais. Como é que eles iam ficar? Felizes? Então na verdade, Deus não estava pedindo para Elias se esconder, Deus estava trazendo provisão para Elias. Você está entendendo ou não? Deus estava guardando Elias de um ataque maligno. Você precisa entender isso, irmão. Se você não ouvir a palavra de Deus, você vai pensar que sempre está no holofote, nos holofotes da vida, é sinal de cumprir propósito. Nem sempre é assim. Tem momentos que Deus vai falar para você, vai para o monte orar sozinho. Tem momentos que, assim como Jesus deixou o discípulo e foi para o monte orar sozinho, tem momentos que vai precisar até para o deserto, para você entender que há um Deus no deserto também. Só tem um detalhe. Se é Deus que está mandando você ir, é Deus que vai prover na sua vida. Eu estou começando a sentir um fogo de Deus aqui essa manhã. Hoje não é um micro-ondas aqui, hoje é um fogão a lenha nessa igreja. As lenhas estão sendo colocadas aos pouquinhos aqui, porque daqui a pouco a gente vai comer o pão que desceu do céu aqui nessa igreja. Quem está comigo, diga amém. Então, presta atenção que doideira. Deus manda Elias falar que não chove mais. Água é sinal de vida, de mantimento. Água é essencial para qualquer lugar. Se não tem água, não tem plantação. Se não tem água, não tem nada. É uma crise para quem não serve a Deus. Porque para quem serve a Deus, Deus mandou para onde? Para o riacho de Querite. Está aí comigo? Versículo 2, por favor. Coloque aí, por favor, versículo 2. E Deus disse, versículo 3: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite. Pode faltar água em todo lugar, não vai faltar para quem é profeta. Vou falar mais uma vez, pode faltar água em qualquer lugar, para quem obedece o comando de Deus, a voz do Espírito. Não falta água na sua vida, não falta provisão na sua casa, não falta provisão para você. Não tenha medo de tomar as suas decisões no Senhor. Mas se eu não postar, pastor, não sabe o que acontece. Eu quero te perguntar uma coisa: quanto tempo dura seu casamento se você excluir o seu Instagram? Foi a pergunta que Deus fez para mim, filho. Eu empolgado, com muita gente vindo para a igreja pelo Instagram, e Deus falou para mim assim: quanto tempo dura essa igreja sem o Instagram? Só que Deus me conhece e eu conheço Ele. Eu falei cantando para Ele: quanto tempo você quiser, papai. Porque quem abre a porta não foi o Mark Zuckerberg, o dono do Instagram. Quem abre a porta é o Deus da provisão, é o Deus Jeová Jireh. Podem cortar a internet, irmão, eu tenho uma certeza, nós vamos lotar essa igreja. Podem fazer o que quiser, podem tirar o microfone, pode faltar água onde for, não vai faltar água aqui numa igreja que é profética. Não vai faltar água para você que é profeta. Não tenha medo com as notícias que estão ao seu redor. Se você está se movendo pela palavra de Deus, ainda que seja para se esconder, Deus vai trazer para você uma provisão. Fala para alguém perto de você, fala assim: Deus não vai preparar, Deus já preparou. Ele não entendeu não, chacoalha ele, não acordou ainda. Fala: Deus não vai preparar, Ele já preparou. Eu acordei com um pouco de fome essa manhã. E olha que interessante, porque quando ele vai para lá, vamos continuar lendo. Versículo 4. Deus falando com ele: beba a água do riacho. Ele ia beber água de onde?
Alguém já bebeu água de riacho aqui? Melhor água da vida, é verdade ou não? Geladinha. Beba a água do riacho. E o que ele ia comer? Vamos lá, a Bíblia está dizendo aqui. E coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Presta atenção, irmão, que essa história é maluca. Imagina você acorda de manhã com o seu pijama de bolinha, senta na sua mesa do café da manhã. Cara, tem um casal que é da igreja, a Ezer e a Elisângela, que a Elisângela parece hotel na casa dela todo dia, que ela faz um café da manhã para esse maridão dela, que misericórdia, juntos e vitoriosos. Imagina você sentar ali, acordar na beira de um riacho, passarinho fazendo barulho, aquela coisa maravilhosa, um campo, o mundo está sem água, mas não importa, está escondido, Deus está guardando você. E você acorda, bebe uma aguinha, te dá uma fome, e de repente vem um corvo. Eu não sei nem como que é a cara de um corvo, mas eu imagino que parece um urubu. É o barulho do corvo. Por que não foi o bem-te-vi? Calapsito. Calapsito da basura, cantarabasura, cantarabá. Cara, eu engasguei aqui no calopsita. Por que tem que ser um corvo? É porque Deus é assim, irmão. Quando Ele fala, baleia vira transporte. Ele gosta de fazer essas coisas para mostrar que é Ele que está fazendo. Deus vai usar aquela pessoa para me abençoar, é ela mesmo que você está pensando aí. Por que não vai ser o outro, que é a pomba branca do Espírito Santo de Noé? Não, vai ser o corvo. Para mostrar para você que quem sustenta você é Ele. No mundo de impossibilidades, no mundo de necessidades, quem te sustenta é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E começa aí, porque o corvo vai trazer. E ele traz comida para o profeta. Irmão, olha para quem está perto de você e fala assim: você está com uma carinha. Toca no ombro dele e profetiza assim: eu profetizo sobre você, que tudo que é do ímpio virá para suas mãos. A Bíblia diz que o ímpio trabalha para juntar tesouros para o justo. Eu nunca esqueço uma história que o apóstolo Géser conta para a gente. Ele falou assim que uma vez, eles desceram em Nova York, de avião no aeroporto, e de verdade, eu percebi, depois que ele falou isso que eu percebi, os Estados Unidos é muito legal, irmão, mas o aeroporto é muito bagunçado mesmo. Então em Nova York é pior. Para você pegar um táxi em Nova York, você sai do aeroporto, se quiser pegar um táxi, se você não dar um jogo de corpo na galera, não fizer um negocinho, você não entra. É um na frente do outro, um puxando o outro, puxa as grávidas, assim, puxa os idosos. É um negócio bem cabuloso. Você está aí, irmão? Amém? Você imaginou a cena? E aí, beleza. E aí, o pastor desceu, aí o táxi parou, ele foi entrar no táxi, passou um cara com tudo, com maleta, entrou na frente dele, entrou assim, foi embora. Pegou o lugar dele. E aí o apóstolo falou assim: meu irmão, você vai falar nada? Ele falou assim: por que eu vou falar? Ele tem que trabalhar para me abençoar, deixa ele, está atrasado. Quando você estiver nos trânsitos, vê aquela pessoa buzinando, você fala: vai abençoado, vai ganhar dinheiro para depositar na minha conta, porque o ímpio vai juntar dinheiro para quem é justo. Amém? Recebe em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você: Deus vai usar, nem que seja o corvo, mas você não vai passar necessidade. Você não vai passar necessidade. Deus vai trazer sobre você, nem que seja o corvo, mas você vai viver dias de paz em nome de Jesus. Só que a história é mais profunda do que a gente imagina. Coloca o versículo para a gente, 4. Porque a Bíblia diz que Deus fala para ele assim: olha, vai beber a água. Olha lá.
e como que os corvos lhe trouxerem. Lê devagar a Bíblia, irmão. Pois eu darei ordem. Vou ler de novo. Pois eu darei ordem. Dei ordem. O que está escrito aqui? Dei ou darei? Então presta atenção. Você está me dizendo que antes de Deus falar com Elias, ele já tinha falado com os corvos. Ele já tinha dado ordem para os corvos. Porque esse é o Deus que eu conheço. É um Deus que está um passo à frente de nós. Escuta bem, olhe para mim, nunca esqueça que eu vou te dizer. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Tem muita gente que pensa que quando Adão pecou, Deus falou assim: meu Deus, e agora? Ele falou para ele mesmo: meu eu, e agora? Ah lá, pecou. E agora, Gabriel? O que nós vamos fazer? Você pensa mesmo que foi isso? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Antes de Adão cair, Deus já tinha preparado o Cordeiro para remir os pecados de toda a humanidade. Deus não tem plano B, Deus não errou, Deus ele já sabe o que faz, e antes de você dar um passo, ele já falou com o corvo. Irmão, escuta isso que eu vou dizer para você: Deus não errou em te escolher. Deus não errou em te escolher. Ele não erra. Essa é a minha frase. Deus não erra. Deus ele é perfeito. Sabe, hoje é um dia para você lembrar que quem traz provisão para você, irmão, é Deus. E essa provisão é uma provisão adiantada. Não tem coisa melhor do que receber pagamento adiantado das coisas. Você nem trabalhou, já recebeu. Tem coisa melhor? Esse é o nosso Deus. Antes de Elias dar um passo, Deus já tinha preparado um riacho para dar água para ele, tomar banho, beber, ficar tranquilo ali enquanto está tendo seca. E também já tinha falado com os corvos, para todos os dias eles alimentarem o profeta. É sempre assim. Deus sempre cria algo antes, para que sirva de provisão para o próximo. Presta atenção nisso. O que Deus criou primeiro? O peixe ou as águas? Pois é. O que Deus criou primeiro? O ovo ou a galinha? Pula essa, vou para outra. O que Deus criou primeiro? A fruta ou a terra? Se você analisar Gênesis, você percebe que tudo que Deus cria primeiro é para servir de provisão para o próximo. Foi sempre assim. Então ele criou primeiro o firmamento, para depois criar as estrelas. Ele criou a terra para depois criar as plantas. Ele criou as plantas para depois criar os animais. E no capítulo 3 a Bíblia diz que depois que ele criou tudo, então ele criou o homem. Por quê? Porque tudo que ele criou foi para que servisse de provisão para o homem. E quando eu digo homem, eu digo você, sua casa, sua família. Nunca mais ande por essa rua pensando no ICMS, no IPVA que você está pagando. Ande pensando assim: obrigado, Deus, porque você fez o planeta para eu andar. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que provê na minha vida. Obrigado, Deus, porque se não fosse essas árvores fazendo fotossíntese. Obrigado pela atmosfera. Jesus, você criou o sol para mim, esse sol de 40 graus de Campo Grande que eu nunca vi tão quente. Tem muita gente precisando emagrecer em Campo Grande. Ok, Senhor, manda mais. Vamos queimar essa gordura, Senhor, em nome de Jesus. Tudo foi criado, irmão, para mim e para você. Nada de governo, nada de nada. Eles que pensam que é deles. É tudo nosso, irmão. Vou falar mais uma vez. É tudo nosso, em nome de Jesus. Não sai daí invadindo o casa dos outros também. O problema é esse, que você ainda pensa
que não é seu, que não é para você servir. Aí todo mundo do seu lado prospera, todo mundo do seu lado tem os melhores empregos, todo mundo do seu lado vive, come do melhor da terra, a melhor picanha, o melhor pudim, e você chupando o dedo. Até quando você vai viver essa vida? Você ainda está preso na palavra que você deu, na palavra profética, sendo que Deus já mandou você sair daí para outro lugar, um lugar onde tem um vale para você viver ali, mesmo que for escondido. Mas pastor, eu não consigo, eu tenho vontade de ficar brilhando estrelinhas de Jesus. Tem um momento que Deus vai precisar falar com você no seu secreto, irmão. É hora de você ir para o seu quarto, fechar a porta e falar com Jesus lá em secreto. Conhecer Deus na intimidade. E não fica de bico das pessoas que virarem as costas para você. Tem alguém que nunca vai virar as costas para você. E esse alguém se chama Espírito Santo. Inclusive foi Ele que te acordou para vir aqui hoje. Para lembrar você que antes de você acordar, o sol já estava no lugar. As nuvens já estavam no lugar. O vento já estava balançando as árvores. Os passarinhos já estavam cantando. Tudo em harmonia. Tudo antes de você acordar. Então você acorda e a misericórdia do Senhor se renovou para você. Tem gente que espera anoitecer para olhar para o céu e agradecer a Deus. Aí que lembra que Deus existe. Ele é o nosso Deus provedor. Ele é o nosso Deus provedor. Essa manhã eu não vim com uma mensagem teológica profundamente, que é hermenêutica, homilética para você. Essa manhã, desculpa, eu só vim aqui para te falar algo. Deixa Deus guiar os seus passos. Deixa Deus ser o seu provedor. Pastor, eu depositei a minha expectativa em tanta gente, tantos contratos que eu ia fechar, no salário que talvez ia aumentar, no emprego que eu pensei que ia ter. O dia que você aprende a confiar em Deus, você descobre que tem muita coisa que Deus faz sem você saber que na verdade é livramento para você. Tem muita coisa que Deus faz que é livramento. E aí quando você vê essa passagem, você percebe uma coisa, olha aqui. Versículo 5. Lê todo mundo. 1, 2, 3. Versículo 6, olha o que os corvos traziam para Elias. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. E ele bebia água do riacho. Pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho. Todo dia. E no versículo 7 a Bíblia diz: e depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Olha para quem está perto de você e fala assim: mesmo assim, o riacho secou. Aí você pensa Elias ali, no bem bom, porque no começo parecia ruim. Mas depois ele acostumou. Eu imagino que ele deu nome para os corvos. iFood. É a buzina do corvo. E aí ele comia pão e carne, pão e carne. Que delícia. Água. Que precisa de mais alguma coisa? Vou trazer para o dia de hoje. Pudim, picanha e Netflix. Que é mais o quê? Ar-condicionado. Você está aí, irmão? Você está acordado? Você é igreja? Ah, tá. Eu tinha sido arrebatado. E aí daqui a pouco, só que aí daqui a pouco ele espera o corvo chegar, o corvo não vem. Vai beber água, o riacho secou. Qual que é o normal da gente falar?
Deus me esqueceu. Ora aí, pastor Hermes, estou passando uma prova. Acabou o limite do cartão. Acabou os cupons do McDonald's. A gente já começa a reclamar, porque secou a água. Só que a gente tem que entender que Deus tem um plano. Deus, ele é assim, ele não gosta de... Eu sou igualzinho a Deus. Amém? Deus não gosta de nada monótono. Ele gosta de movimento. Ele gosta de gente que gosta de ficar... Vai para o riacho, vou para o riacho, sai do riacho, sobe o monte, desce o monte. Ele gosta de gente assim. Anda na água, não anda mais, afunda, agora levanta. A pessoa que fica assim esperando toda hora, só fica esperando, Deus falando, não sai do lugar. Deus não gosta de gente assim não. Deus gosta de gente que é pezinho de fogo de Deus, canela de fogo. Amém ou não amém? Já quando seu irmão fala assim, recebe o som do pé de canela de fogo. Se anime, irmão, você é mais que vencedor, meu irmão. 50 anos no mesmo emprego. Não tem vontade de ganhar mais, não tem vontade de procurar uma coisa nova. Você vai, a pessoa está lá, quando Deus abriu a porta foi da hora, mas já acabou, já secou, irmão. Em nome de Jesus, vai procurar uma coisa nova no Senhor. Não, mas Senhor, se eu sair daqui eu tenho conta. Quem te provê é o seu patrão, é Deus. Eu vejo a hora e eu conto os dias para quando a gente chegar nessa igreja eu encontrar só milionário nessa igreja. Tem que ter coragem, irmão, de tomar atitude e seguir a palavra de Deus. Deus já falou para você, você vai viver o melhor dessa terra. Quem traz provisão para você não é o homem, é Deus. Então, em nome de Jesus, você tem que entender isso. Há tempo para tudo. É legal quando tem o corvo trazendo, é legal, uma bênção, mas o riacho vai secar. E quando secar, não fica com medo, porque se ele secar, é porque Deus tem algo aí, tem um mistério dele aí. Olha o seu irmão fala assim, secou o riacho, né? Então fica tranquilo que tem mistério aí. Que a Bíblia diz, versículo 8. Então o Senhor diz para Elias, secou aí? Então se mexe. Vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom, porque darei ordem. Deu? Tá, só para você ver se você está acordado. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Irmão, Deus nunca vai mandar você sair de um lugar para outro sem preparar o alimento para você. Escuta isso, irmão. Jesus foi pobre. Quem disse? Vou falar uma coisa para você. Você sabia que Jesus, primeiro que ele se fez pobre para a gente ser rico. Mas quando Jesus começou o seu chamado, o seu propósito, a Bíblia diz que existiam mulheres, não era homem não, eram mulheres, cheias da grana, ó, só bolsa da Prada, tênis Gucci, que bancavam e financiavam o ministério de Jesus. Jesus foi, a gente tem essa imagem de Jesus, né? Pobrinho, saco nas costas. Pelo amor de Deus, irmão. Vou te mostrar como Jesus andava. Pessoa, você vai andar, irmão, você vai chegar no seu trabalho amanhã, segunda-feira, você não vai chegar como você chega todo dia. Pode ter um prédio aqui, mas a terra Deus deu para mim. O planeta é meu, Deus fez para mim, eu sou o dono desse lugar. Você está aí, irmão? Eu vou chegar assim, ó, não é ser exibido não. É que o crente que vai para o céu não é o crente que o cara chupou limão, não, é o crente feliz, alegre. É o crente que está celebrando todo momento. Deus é meu provedor, irmão. O sol está quente é porque Ele manda o sol mesmo. O sol Ele que fez. Ninguém vai conseguir explicar como o sol foi feito. Esse é o meu Deus. E você tem que chegar sabendo que você está nesse emprego. Pode ser temporário ou não. Eu cheguei chegando mesmo. Fale de mim, fale mal, fale amém, beijo amém.
Eu estou aqui porque o meu Deus me colocou aqui. Se você bobear, você vai ser o corpo, vai trazer comida para mim, vai pagar meu almoço, vai pagar minha janta. E não bobeia não, senão você vai ver o que Deus vai fazer. Fala mais forte ao Senhor. Pessoal da noite, dá glória a Deus, dá aleluia. É tudo nosso, irmão. A terra é nossa. É nosso. Jesus conquistou de volta. Ele não tem plano B, só plano A. Então Elias sai de novo para um lugar novo, num tempo de seca. E Deus é tão bom com Elias que ele não precisava fazer nada. Ele devia ser gordinho, só comendo o dia inteiro, bebendo água o dia inteiro. E agora vai para um lugar, e Deus já mandou uma mulher preparar comida para ele. Deus já falou com a mulher. Você está aí, irmão? Elias foi. Versículo 10. Quando Elias chegou no portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Aí eu falei assim: mas peraí, Elias achou a mulher? Sim ou não? Deus não falou que já tinha falado com a mulher? Sim ou não? Deus falou ou não falou? Eu te pergunto, a mulher sabia que Deus falou com ela? Parece que Deus falou com ela? Porque quando Elias pede pão, ela fala o quê? Olha, eu de verdade, diante de Deus, pode perguntar aí para os vizinhos, pode olhar no Insta, eu não tenho nenhum pão. Te dou a senha. Mas Deus falou ou não falou? Aí eu falei: Deus, como é? Me explica isso aqui. Aí Deus me disse bem assim: ó, filha, presta atenção. Eu falo de diversas maneiras. O que eu falei para a viúva não foi vai sustentar o profeta. O que eu falei para ela foi: sai da sua casa, caminha e vai catar graveto, se mexe, não fica onde você está. O meu comando para essa mulher não foi vai falar com o profeta, foi: acorda, se mexe, se movimenta. Não tem pão na sua casa, mas se movimenta, vai se mexer. Sabe, tem momento da sua vida que você pensa que Deus não falou com você, mas na verdade Ele está falando. Tem momento que você pensa que Deus manda você, parece que você está perdido, mas é no caminho do trajeto que Deus vai enviar alguém para trazer provisão para você. Ela não entendeu, ela não soube que era Deus falando para ela, mas o profeta sabia, ouvia ela, Deus vai falar com ela, Deus preparou a ela, e mesmo ela ali catando o graveto para morrer, porque era isso que ia acontecer, ela teve um encontro com o profeta. Eu vou continuar a história para você aqui. E ele fala para ela assim: olha, então vai lá, porque ela fala: não tenho pão em casa, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite, só isso. E essa conta para mim não bate, porque para mim pão se faz com trigo, mas ela tinha azeite. Depois e o pão de farinha? Olha o trigo aqui, desculpa, Masterchef eu não sou. E ela falou assim, e o profeta falou assim: você só tem um pouquinho? Então faz o seguinte, faz para mim. Então presta atenção, parece Deus falando: cara, é sacanagem, eu estou aqui, vou morrer, não pedi para não chover, a culpa é dele, que mandou parar de chover, estou enfrentando um problema, é só para eu morrer agora, estou prestes ao meu último suspiro com meu filho, esse cara ainda tem coragem de falar para eu dar o que eu tenho, a única coisa que eu tenho para ele. Olha para o seu irmão que está com uma cara estranha e fala assim: às vezes Deus vai pedir coisas para você que vão ser totalmente contrárias
a sua vontade e a lógica humana. É assim, irmão. Deus gosta disso. Então presta atenção. Enquanto Elias conversava com ela, ele libera a palavra: pode ir fazer para mim. E quando ela traz para ele, ele libera uma palavra: nunca mais na sua casa vai faltar o azeite. Enquanto tiver seca, nunca mais vai faltar o azeite na sua casa. Tem momento que você precisa entregar aquilo que você não pode reter, para não perder aquilo que é de mais valioso. Tem gente que não larga o relacionamento. Tem gente que não larga as vontades, não larga os sentimentos. Irmão, tem momentos que você precisa largar, colocar aos pés de Jesus, para receber algo novo dele, para receber uma nova chama no seu coração, para receber uma nova vida no seu espírito. Não tenha medo quando Deus te der uma direção. Caminhe na direção, porque eu profetizo, ainda que para você pareça o último fôlego, a última chance, o último dia, a última oportunidade, eu declaro que será o maior rompimento da sua história. Um milagre veio para essa mulher que estava clamando por vida. E só para que você entenda, eu já estou acabando, que esse milagre só aconteceu porque no capítulo anterior o riacho de Elias secou. Então glorifica a Deus se algum dia o riacho secar para você, porque pode ser que alguém à sua frente está precisando de um milagre. Eu achei que ia ficar nessa igreja para sempre. Eu achei que sei lá, não tem mais lugar. Tem mais lugar nessa empresa. Tem mais lugar, parece que não sei, não está mais dando certo. Não estou conseguindo, parece que não está dando mais. Talvez é que você tem que ter coragem para falar assim: Deus, para onde eu vou agora? Nunca tome passo nenhum sem Deus falar. Porque o compromisso que Deus tem é com a palavra dele, não com a sua vontade. Mas se Deus fala assim: é hora de se movimentar, se movimente. Deixa para trás o testemunho maravilhoso de um Corvo iFood. Deixa para trás essa experiência e tenha como gratidão, porque você está prestes a ser um instrumento de milagre na vida de alguém. Enquanto o riacho secava, o filho daquela mulher estava prestes a morrer. Então, se o riacho não secasse, o filho dela estava morto. Mas porque o riacho secou, momentos depois, o filho dela teve vida, a família dela foi restaurada. E aquilo que para aquela mulher parecia o fim, na verdade, foi um encontro com um milagre de Deus para a vida dela. Esse é o Deus que eu conheço. Um Deus que caminha de maneira diferente. Ele se move, sabe, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são como o vento. Não sabem de onde vem nem para onde vai, eles são guiados como folhas jogadas ao vento. Irmão, é essa vida que eu profetizo para você, porque é a melhor vida que tem, sabe, é saber que é o Espírito Santo que está te guiando, é o Espírito Santo que está levando você para tomar as decisões, é o Espírito Santo que guia você, qual relacionamento você vai ter, qual caminho você vai seguir, qual é a faculdade que você vai fazer, qual é a pessoa que você vai casar, é Ele que está te guiando. E parece ser estranho, parece ser confuso, como nós vamos abrir, Senhor, uma igreja numa pandemia? Não faz sentido. Pandemia é tempo de fechar a igreja e fazer online. Tivemos muitos momentos para abrir a igreja Vitória em Campo Grande. Tentamos em alguns, mas Deus falou assim: não, eu gosto de fazer do meu jeito. Então, na maior crise que a nossa geração já viveu, Deus olha para nós e fala: chegou a hora de abrir. Mas o mundo vive lockdown. Pois é. Mas vocês viverão céus abertos.
2020, o ano que teve pandemia e coronavírus, foi o ano que nós abrimos as portas da Igreja Vitória em Campo Grande. Do mesmo jeito que um casal estéril, Abraão e Sara, são chamados por Deus para ser pai de multidão. Como pode um casal estéril ser pai de multidão? Pois é, esse é o jeito de Deus trabalhar. Contrariar a lógica humana, contrariando tudo o que você sente. Então, em nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez Deus está te chamando por uma fé um pouco mais ousada, por uma fé mais intensa no Senhor, para caminhos mais ousados no Senhor. Irmão, em nome de Jesus, olha para quem está perto de você e fala assim: e se Deus mandar você largar seu emprego hoje, porque amanhã Ele tem algo novo para a sua vida, você teria coragem? Não dá, pastor. E as contas? Como eu faço? Se você não tiver coragem, você nunca vai viver o sobrenatural. Se Deus falar, se Deus usar o profeta, se for uma direção de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que seja uma coisa simples. Entenda, Deus está te levando para uma nova estação. Deus está te levando para uma nova estação. Você recebe isso em nome de Jesus? E é por isso que esse Deus provedor fala para nós que tudo já está preparado. Tudo já está preparado, tudo já estava pronto. Tudo já estava pronto. Tudo já estava pronto. Então Jesus vem para a terra. Ele vem para morrer na cruz como um homem. Eu sempre pensei assim, Deus, por que Jesus precisava mesmo fazer isso? Será que Ele precisava mesmo sofrer tanto assim? E aí você começa a entender que o que Jesus fez na cruz por nós vai muito além do nosso entendimento, irmão. Porque o pecado de todo mundo foi depositado nele, no cordeiro que já estava preparado. Então ele morre na cruz, mas ele não ficou na cruz. A Bíblia diz que ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou. E depois que ele vai embora, um pouquinho antes dele ir embora, ele fala algo poderoso para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu sei de cor por causa da música da Heloísa Rosa. Se não fosse assim, eu não teria dito. E aqui está o ponto. Eu vou preparar um lugar. Então o que Jesus está fazendo no céu? Eu imagino que Ele está preparando a minha churrasqueira, o seu lugar, o meu lugar, porque é isso que o pai faz. É isso que a mãe faz. Prepara a cama para o filho dormir, prepara a mesa para a família comer. Quem ama sempre está um passo à frente. Quem ama sempre está um passo à frente, preparando tudo. Então, em nome de Jesus, para de tentar controlar e comece a viver a beleza de um Deus que é provedor. Que eu te garanto, amanhã antes de você acordar, Ele já preparou o dinheiro para você pagar suas contas.
Ele já preparou o milagre que você vai viver, Ele já preparou os telefones que irão tocar para você, os contratos que você vai fechar, Ele já preparou. Agora é você entender, não é o seu braço que faz, mas é Ele. Então essa é a certeza que eu tenho, essa é a certeza que eu caminho. Então, Senhor, eu sei que minha segunda-feira não chama segunda-feira, a minha segunda-feira se chama Jesus Cristo, porque é Ele que é o meu provedor. E terça-feira Ele vai estar preparando, quarta-feira também, até enquanto eu tiver fôlego aqui nesses tempos. Eu sei, o meu Deus já está preparando algo para mim, para minha família. É Ele que prepara, mesmo que seja perante os meus inimigos. É Ele que prepara uma mesa, é Ele que prepara tudo para mim e para você. É Ele que prepara. Se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Toca o nome de alguém e fala assim: Deus está preparando. É Ele que prepara. Antes de você entrar nessa igreja, o pão e o vinho já estavam prontos. Tem alguém animado aqui nessa igreja essa manhã? Tem alguém feliz pelo Deus provedor aqui essa manhã? Então levante bem alto a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, essa manhã eu declaro: Jesus, ajuda a minha fé. Jesus, ajuda o meu coração, para que eu possa viver toda a provisão que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Toque alguém perto de você e fala assim: receba a provisão do Senhor. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar aqui o pão e o vinho. Pode deixar aí, Idris, o fundo, tá? Em nome de Jesus, levanta sua mão, Pai, nós aqui colocamos na tua presença o pão e o vinho, um sinal de um Deus provedor, um Deus que já preparou tudo, um Deus que já preparou a obra redentora, que redimiu nossas vidas. E eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que quando comermos e cearmos aqui, Deus, essa confiança, essa certeza de que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que guia os nossos caminhos, que é o Senhor que tira do nosso coração a tristeza e coloca a alegria, venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar perto da sua família, amém? Você não fique sozinho, se você está aqui sozinho, encoste perto de alguém. Se tiver algum voluntário, fica de olho. Você que é da igreja também, pega alguém e traz perto de você, mas ninguém vai ficar sozinho, amém? Pega um pão para você e um pão para quantas pessoas estiverem aí perto de você, em nome de Jesus. Amém? Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. Declare isso. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está?
quer saber aonde Ele está. O Rei ressuscitou, o Rei ressuscitou, o Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Ele está nesse lugar. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Ele está nesse lugar. Fala para ela: Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Você que está em família, faz aí uma rodinha, olha um para o rostinho do outro e peça perdão se você fez algo que feriu essa pessoa, e mesmo que você nem saiba que você fez algo, aproveita essa oportunidade para já pedir perdão, porque muitas vezes nós fazemos algo que para nós não é nada, mas fere a outra pessoa. Olha no olho dessa pessoa, dê um abraço e peça perdão, mas que esse perdão seja genuíno. Sabe, fala coisas para ela agora, fala. Se é esposo, se é esposa, fala: me perdoa se eu falei algo, se eu fui ríspido, se eu fui grosso, ou se eu fui grossa, se eu fui ignorante, se eu fui indiferente. Me perdoa, eu quero te dizer que eu te amo. Fala para ela: eu te amo. Fala para essa pessoa o quanto essa pessoa que está na sua frente tem valor para você. O quanto ela é preciosa. Fala para ela qual é o tamanho do valor dela para você nessa manhã. Aleluia. Nós temos uma necessidade de saber o quanto temos valor para as pessoas. Fala para ela o quanto ela é alguém de valor para você. E agora profetiza algo sobre a vida dela. Profetiza uma bênção. Profetiza que Deus cumprirá todas as promessas. Profetiza, vai, profetiza. Aleluia. O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? Você pode levantar o pão bem alto. Aleluia. Esse é o pão que representa o corpo de Cristo, amém? Levante bem alto. Senhor, nós levantamos aqui os pães e declaramos: Senhor, esse é o corpo que foi entregue por nós na cruz, representa o seu corpo, e nós declaramos, ó Pai, a multiplicação do pão, a multiplicação do seu corpo sobre nós, sobre essa igreja, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que ao comermos esse pão, o Senhor possa trazer sobre nós comunhão, unidade, salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo: esse é o pão que me faz um com o Senhor e com o meu irmão. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: esse pão me faz um com você. Nós somos um em Jesus, amém? Dá o primeiro pedaço para ele, depois você come, em nome de Jesus.
Agora levante o cálice lá em cima, você que está pronto. Levante lá em cima, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, este é o suco de uva, representando o seu sangue sobre nós, ó Deus. O sangue que foi derramado na cruz, que preparou um novo caminho da nova aliança. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e já não há mais condenação sobre nós. Nós estamos livres, 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 ó Deus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus. Diga bem alto assim: esse é o sangue de Jesus, entregue por nós, na cruz do Calvário. E nós recebemos a salvação e a cura sobre nós, em nome de Jesus. Pode beber, não esquece de amassar o copinho bem alto. Diga bem alto assim: 2023, o melhor ano da minha vida. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez vamos dizer: porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, porque Ele vive, não há temor, temor. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei de bem alto que a minha vida está nas mãos, está nas mãos, que vive está. Aleluia para o Senhor. Será que alguém pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia. Estenda sua mão em direção à sua casa. Eu te abençoo. Uma semana de vitória, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vai na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe.